Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. No ar, há 17 anos, começa agora mais uma edição do programa Estado de Excelência. Pelo apoio, agradecemos às seguintes empresas e instituições: OSESC, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Cicobi, Avan e Aurora Alimentos. Você sabia que a primeira moeda brasileira foi o açúcar? Bom, no programa de hoje vamos contar uma breve história do nosso dinheiro. Também vamos prestar homenagem ao executivo Ivan Ramos pelos 50 anos dedicados ao movimento cooperativista. Vamos abordar esses dois assuntos, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Municípios industrializados lideram geração de emprego em 2022. 7 dos 10 municípios mais industrializados de Santa Catarina estão entre os que mais geraram novas vagas de emprego em 2022. Blumenau, Florianópolis, Joinville, Itajaí, Chapecó, São José e Itapema. Não por acaso, quando a gente vê a evolução dos dados acumulados aí da geração de empregos, o setor industrial que mais vem gerando emprego desde janeiro de 2020, e a gente vê a curva do setor de serviços acompanhando bastante essa dinâmica da atividade econômica industrial. Então, por isso que a indústria de Santa Catarina hoje ela está sendo protagonista nessa recuperação da atividade econômica e gerando emprego e distribuindo renda aqui para Santa Catarina. Os municípios mais industrializados também estão entre os que detêm os melhores índices de desenvolvimento humano municipal. Os municípios que têm indústria têm o IDH mais desenvolvido, muito por conta de que a indústria paga bons salários, é o setor que mais emprega em Santa Catarina e é um grande responsável pelo desenvolvimento do Estado, já que ela impacta outros setores. Quando a indústria contrata, ela movimenta o setor de armazenagem, de transporte, de comércio, de serviço. Então eu posso dizer que a indústria ela é o coração de Santa Catarina porque é o indutor de desenvolvimento do Estado. Como explicar a grandeza do cooperativismo catarinense? A resposta certa é pela qualidade das pessoas que compõem o sistema. São homens e mulheres forjados nos valores do trabalho, da dignidade e da solidariedade. A maioria vem do meio rural e suas histórias são muito semelhantes. Superando dificuldades, apostam na educação como passaporte para o futuro. Hoje você vai conhecer uma dessas pessoas, a quem prestamos nossas homenagens por 50 anos de uma trajetória que enobrece o movimento cooperativista. Ivan Ramos nasceu de uma família de pequenos agricultores lá da Barra do Leão, interior do município de Campos Novos, onde cursou o primeiro grau, que na época chamava-se primário. Concluído o primeiro grau, ele foi morar na cidade de Capinzal para dar sequência aos estudos. Lá, começou a trabalhar para custear as despesas. Fui trabalhar num posto de gasolina e voltei a estudar de noite. Então eu fiz o ginásio na época, durante 4 anos. Depois fiz a escola técnica de comércio e a contabilidade, na mesma situação, mais 3 anos, trabalhando de dia, dormindo no posto, estudando à noite. Quando terminou o ginásio e a escola técnica de contabilidade, o Ivan fez concurso para a Caresc, hoje EPAGRE. Fui aprovado, fui designado para Videira, trabalhar na Caresc em Videira. Fiquei lá por 2 anos, visitando essas cooperativas e assessorando na área contábil administrativa. Aí houve uma mudança. Esse serviço de assistência que o Ivan fazia pela Caresc passou a ser feito pela OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Como eu já tinha tomado gosto pelo cooperativismo, já estava há 2 anos mais fazendo isso,
já bem relacionado com as cooperativas da época, eu preferi ir para a UCESC. A UCESC abriu um escritório regional, ela fez em várias regiões também, e eu fiquei comandando o escritório de Videira. E assim fui avançando. Até que quando estava em Mafra, na Coopernorte, a gente começou a tratar das exportações de grãos. E na época existia um controle nas cotas de exportação. O governo federal tinha que autorizar, a gente tinha que ir ao Rio de Janeiro solicitar cotas. E nessas idas ao Rio de Janeiro, tinha um departamento dentro do Banco do Brasil que autorizava, chamava CASEX. A gente cruzou com o seu Auri Bodarese, que fazia um trabalho semelhante lá no Oeste, com as cooperativas do Oeste. E aí a gente começou a se aproximar e a iniciativa dele foi a seguinte: nós temos que fazer uma entidade estadual. E aí foi que surgiu o embrião da FECOAGRO. A FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, foi constituída em 1975. E o Ivan foi um dos primeiros funcionários. A primeira sede da FECOAGRO era no edifício Dias Velho, no 10º andar. A FECOAGRO ficou lá, acho que uns 2 anos. E eu criei um grau de relacionamento, inclusive político, né? Tanto que quando um dirigente cooperativista assumia algum cargo público, me chamava para ir lá também, sem perder o vínculo na cooperativa. Como aconteceu o caso do Zonta, quando o Zonta foi secretário da Agricultura, pelas 2 vezes que ele foi, nos 2 períodos do governo do Amin, as 2 vezes eu fui o chefe de gabinete dele. Depois, quando ele foi prefeito de Concórdia, chamou para ser o secretário de Finanças. E sempre teve um relacionamento. Tem algumas pessoas do setor que eu tenho obrigação, tenho que agradecer, porque, na verdade, eles ajudaram, né, a eu me desenvolver nesse setor e criar uma credibilidade. Discípulo do lendário Auri Bodarese, Ivan conviveu com as principais lideranças do cooperativismo catarinense. E no comando executivo da FECOAGRO, passou a coordenar projetos que fazem a diferença para a vida de milhares de pequenos produtores rurais. A começar pela Central de Comunicação. A minha formação, que eu fiz um curso de jornalismo, é uma outra curiosidade do período. Quando eu estava em Videira, na EPAG, na Caresc, eu fiz um curso de jornalismo por correspondência, que é o tal de hoje à distância. Isso também contribuiu muito com o meu relacionamento, tanto nas cooperativas, no cooperativismo, como nas entidades públicas que eu trabalhei. E toda vez que a gente fez matérias assim para divulgar, tinha um retorno muito importante. Eu fiz muitas flashes, a gente chamava flash de reportagem, onde eu estivesse, para diversas rádios, independente de ter programa de rádio, porque as emissoras do interior elas tinham muita carência. Então eu fui avançando. Quando eu vim para a FECOAGRO, encontrei um aliado muito forte que foi o seu Auri. O Auri acreditava muito em rádio. Ele dizia: nós temos que informar o agricultor. E na época, a única forma de informar o agricultor é rádio. Então, vamos fazer um programa de rádio. Nós começamos fazendo um programa de rádio aqui na Rádio Guarujá, nos finais de semana, de meia hora. E isso foi se expandindo para as emissoras do interior. Começamos com 4 rádios, uma de Chapecó, onde tinha o Auri, né, na época. Tinha uma de São Miguel do Oeste, uma de Concórdia e uma de Joaçaba. As 4 emissoras passaram a transmitir os boletins que a gente fazia daqui de Florianópolis. Hoje, se você ficar, principalmente os programas de rádio da FECOAGRO, eles são muito ouvidos no interior. Se você pegar qualquer emissora que transmite, nós temos 70 emissoras que transmitem diariamente. Todas elas têm uma audiência garantida, porque as informações também que nós passamos é de interesse. Hoje não só do meio rural, do meio urbano também. A indústria de fertilizantes, localizada em São Francisco do Sul, foi outro projeto de importância estratégica. Mais uma ideia de Auri Bodarese. Então ele disse: temos que nos juntar e fazer uma indústria de fertilizantes. Então, aí ele diz assim: não, a FECOAGRO vai fazer isso. Isso foi o Auri que disse isso há 15 anos atrás. Mais de 15 anos, porque a indústria tem 18. Um projeto muito arrojado,
onde as cooperativas tiveram que participar, não financeiramente, mas bancar o financiamento para o primeiro investimento na indústria. A indústria se pagou, ninguém precisou pagar nada, mas tinha o aval, a garantia das cooperativas perante a instituição financeira que na época financiou, que foi o BRDE. A gente chegou, isso são os próprios fornecedores que dizem, os demais fornecedores, que depois da indústria da FECOAGRO, ela passou a ser uma reguladora de preços. O fertilizante em Santa Catarina caiu de preço de 25% a 30%. Outra iniciativa que teve a finalidade de baratear custos e facilitar o acesso para os pequenos produtores foi a Central de Compras. Outro trabalho permanente de convencimento do pessoal operacional das cooperativas que é mais vantagem comprar em conjunto, porque é da índole das pessoas achar que ele sabe fazer melhor que os outros, especialmente aqueles que têm maior volume. E a gente tem que convencê-los que é importante somar. Eu costumo dizer o seguinte, o pequeno precisa de se unir, precisa de uma central, por exemplo. O grande, ele não precisa, mas ele não perde nada em se unir, ele só pode ganhar. Então é necessário, ela existe há muitos anos, desde o início da FECOAGRO, tem ampliado a cada ano. Veja bem, a FECOAGRO no ano passado faturou 1 bilhão e pouco de reais, e a Central de Compras, 1,5 bilhão. Isso não passou por dentro da FECOAGRO, mas foi a FECOAGRO que fez os negócios para as cooperativas. Ivan participa ativamente da articulação e da coordenação de um dos mais importantes programas da agricultura de Santa Catarina. O Troca-Troca, hoje Terra Boa. O programa Troca-Troca, que foi implementado lá no governo de Esperidião Amin, também o primeiro governo dele, ele era executado pelo próprio governo do estado. Ele que fazia as compras das sementes e repassava para os agricultores através do sistema que o governo tem, que é IPAGRE e SIDASC. Esse programa ele sempre ajudou o agricultor, mas teve um período de um dos governos aí que ele parou. Quando o Amin retomou o governo, o segundo mandato, que ele trouxe o Zonta para ser o secretário da Agricultura, o Zonta disse, nós temos que agilizar esse programa aí. Vamos passar isso para as cooperativas fazer. Começou por ali, começou o Estado subsidiando através de um convênio com as agroindústrias apenas 12 milhões de reais, isso há 20 anos atrás. E cada ano foi ampliando o volume e subsídios. E hoje, esse ano agora, o ex-secretário Altair conseguiu uma boa ampliação, passando mais de 100 milhões de reais, que neste ano deve ser repassado como subsídios aos agricultores, ou seja, reduzindo o preço da semente de milho e do calcário e dos outros insumos que fazem parte dos programas, quer dizer, contribuindo por duas coisas importantes no setor. Primeiro, você consegue introduzir tecnologia de ponta no pequeno agricultor, porque esse programa é voltado para o pequeno agricultor. Quer dizer, sementes de alta qualidade mais produtivas. Isso é uma... Segundo, você ajuda a reduzir o déficit de milho no estado. Nosso estado tem carência de milho, porque tem um processo agroindustrial de muito consumo, não temos áreas para abastecer, temos que trazer de outros estados ou de outros países, e se você amplia a produção aqui através da produtividade com a qualidade das sementes, você reduz a tua dependência de outros estados. Eu sempre digo assim, o governo do estado, se ele fizer a conta, o ganho que ele tem em aplicar 100 milhões de reais é muitas vezes maior. Porque se você tiver que trazer milho de outro estado, você tem uma tributação lá naquele estado que aqui dentro do estado não tem. Nós fizemos a conta recentemente, pelo menos 2 bilhões de reais por ano o estado perde por ter que trazer milho de outro estado. Perde de arrecadação. E gasta 100 milhões para vários programas, não é só indo. Então o estado tem muita vantagem
E as agroindústrias, né, as cooperativas que consomem o milho também têm um custo inferior, porque você trazer milho de 2.000 quilômetros de distância, como é o caso de trazer lá do Centro-Oeste, veja quanto custa o transporte disso e a logística toda. Então o programa Terra Boa, o Troca-Troca, ele nunca mais vai acabar, porque além de ter a parte social, de reduzir o custo para o agricultor, é bom para o Estado, é bom para a arrecadação do Estado e é bom para as agroindústrias. Objetivo e pragmático na relação com o sistema, Ivan Ramos é um ferrenho defensor da intercooperação, um dos 7 princípios do cooperativismo. Então a intercooperação, o que significa? É negócios entre as cooperativas, do mesmo ramo ou de ramos diferentes. Ou seja, pode ser só o negócio entre as cooperativas do setor agropecuário, como as do agropecuário com o crédito, com o transporte, com a saúde, com todos os tipos de cooperativa. Então, intercooperar é negociar entre as cooperativas. Por que negociar? Porque o nosso objetivo do cooperativismo é devolver resultado aos seus integrantes, ou seja, aos seus associados. As de crédito para os associados deles, as agropecuárias para o deles. Então, a gente trabalha incessantemente para buscar resultado para os integrantes, os associados. Se todo mundo tem negócios diferentes, por que não posso juntar esses negócios e canalizar resultados para os seus integrantes? As de crédito para as agropecuárias e vice-versa e assim por diante. Eu tenho que trabalhar pelo resultado, para a distribuição do resultado. As outras iniciativas comerciais e industriais não é assim, ela trabalha para seus acionistas, seus controladores, seus investidores. As cooperativas trabalham para os seus associados, é o foco. Então, se você trabalha para o produtor rural, por que você não traz um negócio da área do transporte, na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, para esse associado? Isso é intercooperação. A gente trabalha para distribuir resultados. Agora, é complicado você fazer intercooperação, porque existe a concorrência, existem as outras atividades do mercado aí que também querem espaço e ficam interferindo, que é natural. Agora, a gente tem que ter consciência que tem que trabalhar com devolução de resultados. Se você olhar, por exemplo, o caso das cooperativas de crédito, vamos trabalhar no caso do Sicob. O Sicob devolveu quase R$1 bilhão para os associados das cooperativas. Cada um proporcional ao que movimenta. Pergunta se algum outro banco devolve dinheiro para os seus correntistas. Não, porque não é essa a missão deles, mas a nossa é. A FECOAGRO, ela tem muitas atividades de intercooperação. Por isso que eu bato em cima sempre. O nosso slogan, que fui eu que criei, não sei se alguém criou antes, mas eu sempre digo assim, que nós praticamos e estimulamos a intercooperação. O que é praticar? Nós temos os nossos negócios, aquilo que é possível, nós FECOAGRO, com as cooperativas de crédito. 80% do nosso movimento estão nas cooperativas de crédito. E não é uma só, nós temos no Sicob, no Sicredi, no Ailos, na Unicred, todas as cooperativas de crédito. Quer dizer, o nosso transporte de mercadorias é por cooperativas de transporte. Os nossos planos de saúde são na Unimed. O plano de odontologia são na Uniodonto. Então, tudo que nós FECOAGRO fazemos e que é possível fazer dentro das cooperativas de outros ramos, a gente faz. E, além de nós fazer, nós vivemos diariamente dizendo para as outras cooperativas fazerem isso. Não é fácil, mas é um trabalho permanente. Desde o dia 12 de junho, data que marca os 50 anos do seu primeiro registro profissional na área do cooperativismo, você vem recebendo cumprimentos e homenagens por essa trajetória de dedicação e compromisso. Qual o significado desse reconhecimento todo, Ivan? Evidentemente que as pessoas que me conhecem sabem como é que eu sou, querem manifestar o reconhecimento. Quem me viu lá no começo, quem me viu lá na Barra do Leão, indo para a escola primária a pé, e descalço, e vamos dizer assim, pisando no gelo, que lá é um lugar frio,
e depois dormir no posto de madrugada, levantar para atender. As pessoas chegavam de madrugada, na época tinha que colocar água no radiador do carro, não sei se você pegou essa época. Então é o seguinte, o cara chegava no posto de gasolina, tinha uma campainha, apertava a campainha para eu levantar com frio, para ir botar água no carro. Ele nem ia abastecer, ele nem ia pegar combustível. Então eu levantava de madrugada para ir colocar água, o cara ia embora, o cara podia ter descido do carro, pegou a água e colocado. E eu fiz isso muitas vezes, mas eu passei por tudo aquilo e estou achando que agora está ótimo, comparado com o que a gente já fez, né? E não só eu, né? Os familiares todos, de modo geral. Então, assim, homenagens é bom. Eu sempre digo que elogio é melhor que crítica. Mas não é de elogio que a gente tem que viver, não. E eu costumo separar muito, assim, posso até não manifestar no momento que eu recebo um elogio, mas costumo separar muito o que tem de verdadeiro e o que tem de apenas para mostrar que está dizendo. A gente sabe. Quem recebe elogio sabe se é verdadeiro ou não é, né? Eu venho de uma família de 8 irmãos e eu fui, mesmo não sendo o mais velho, mais ou menos o líder deles. Meu pai morreu muito cedo, né? Quando meu pai morreu, eu era solteiro ainda, ele morreu com 60 anos. Então, também não era família bastarda, quer dizer, era agricultor, né? E pequeno agricultor. E na família sempre surge alguém que é com ele, né? Então eu fui esse. E eu vi que todo mundo está bem, assim, dentro de um padrão de vida deles, né? Mas vive bem, normal, né? E isso me realiza, de poder chegar lá. Eu sei que, nossa, eu sou Deus quando chego lá, né? Mas isso aí satisfaz como pessoa, né? Principalmente quando a família é uma coisa que você, quando vem da família, a gente sabe que é verdadeiro. Então, estar de bem com a família é uma grande coisa. Eu falo na família do lado de pai e mãe. Do lado da família da gente é outra festa. Porque, graças a Deus, eu tenho uma família unida. Eu preservo muito a família. Acho que toda família tem divergência, mas a gente tem que conviver com isso. E depois, quando vem os netos, é mais festa ainda. Então, assim, a satisfação que eu tenho, assim, tenho uma família de origem bem e tenho uma família minha, tranquila, pacífica e que todo final de semana se junta. Então, não precisa mais que isso. Você sabia que a primeira moeda brasileira foi o açúcar? Bom, vamos contar para você uma breve história do nosso dinheiro. Em 1614, o açúcar passou a valer como dinheiro por ordem do então governador Constantino Menelau. Na época, o comércio era feito à base do escambo. A Casa da Moeda somente foi inaugurada em 1694, em Salvador, para cunhar os réis portugueses. Em 1822, ocorreu a independência do Brasil. 11 anos depois, surgiu a primeira moeda brasileira, o real, conhecido como mil-réis. O mil-réis foi a moeda oficial até 1942. Aí cortaram 3 zeros do real, que passou a se chamar cruzeiro. Em 1964, o centavo foi extinto. Em 1967, cortaram mais 3 zeros da moeda e o cruzeiro passou a ser chamado Cruzeiro Novo. Em 1970, o Cruzeiro Novo voltou a se chamar Cruzeiro de novo, mas a velha inflação continuou e em 1984, o centavo mais uma vez foi extinto. Não adiantou. A inflação ressurgiu ainda com mais força. Em 1986, o governo cortou mais 3 zeros da moeda, que passou a se chamar cruzado. A inflação atingiu patamares jamais registrados. E em janeiro de 1989,
o Plano Verão congelou os preços. Cortaram mais 3 zeros da moeda, que passou a ser chamada Cruzado Novo. Um ano depois, o presidente Collor bloqueou todas as aplicações financeiras e a moeda voltou a ser Cruzeiro. Em agosto de 1993, a moeda ficou novamente sem 3 zeros e vira Cruzeiro Real. Nos 11 meses seguintes, a inflação disparou. Alcançou a marca de 2.000% ao ano. E em julho de 1994, foi criado o real. Mas antes que o real entrasse em circulação, passou a vigorar uma unidade de conta com variação diária chamada URV, Unidade Real de Valor. Aí, quando a URV chegou a 2.750, o real, nome da nossa primeira moeda, entrou em vigor. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!